Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro dos Juízes, capítulo 1, versículo de número 7. Livro de Juízes, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Vou repetir. Livro de Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 7, que diz assim: Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanharam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Diante desse contexto, que irá falar sobre a história de Adoni-Bezeque, no livro dos Juízes, começa após a morte de Josué, o líder que Deus usou para conduzir Israel na conquista da terra prometida. Diante desse novo momento, os filhos de Israel buscavam ao Senhor para saber quem deveria liderar as batalhas contra os povos que iam ocupar a terra. Deus respondeu que Judá subiria primeiro, e a tribo de Simeão uniu-se a eles nessa missão. Durante essa campanha encontraram Adoni-Bezeque, um poderoso rei cananeu, conhecido por sua crueldade. Vou repetir. Durante essa campanha encontraram Adoni-Bezeque, um poderoso rei cananeu, conhecido por sua crueldade. Ele havia conquistado muitos povos, humilhado diversos reis, cortando os polegares das mãos e dos pés deles e obrigando-os ao recolher migalhas debaixo de sua mesa. Aqueles homens não perderam apenas uma guerra, perderam sua liberdade, sua dignidade e sua capacidade de lutar. Quando Judá avançou em obediência à direção do Senhor, Adoni-Bezeque foi derrotado. E naquele momento, o homem que havia humilhado tantos outros experimentou as consequências de seus próprios atos e reconheceu a justiça de Deus. E diante desta passagem, nós vemos que ninguém escapa da colheita que plantou. Nós vemos aqui que a declaração de Adoni-Bezeque é uma das mais marcantes das Escrituras. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Essas palavras nos lembram de uma verdade que muitos tentam ignorar. Toda escolha produz consequências. Durante anos, aquele rei acreditou que sua força, seu poder e sua posição eram suficientes para protegê-lo dos resultados de suas atitudes. Enquanto observava reis derrotados recolhendo migalhas debaixo da sua mesa, talvez jamais tenha imaginado que um dia ocuparia o lugar daqueles que humilhou. Mas Deus nunca perde o controle da história. A Bíblia não está ensinando vingança, mas revelando a justiça divina. O Senhor vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece as intenções
escondidas as palavras ditas em segredo e as atitudes que muitas vezes passam despercebidas aos olhos humanos. Nada fica oculto diante dele. Ao mesmo tempo, Deus também vê a dor daquele que sofre. Ele vê as lágrimas derramando quando ninguém está olhando. Ele conhece as noites de angústias, as orações silenciosas e os momentos em que o coração parece não suportar mais. O Deus que viu a aflição daqueles reis humilhados continua observando cada detalhe da vida dos seus filhos. Após essa vitória, Judá continuou avançando porque estava seguindo a direção do Senhor. Novas conquistas aconteceram, mas algumas tribos deixaram de obedecer completamente à vontade de Deus. O que parecia um pequeno detalhe acabou se transformando em uma grande dificuldade no futuro. Essa parte da história nos ensina que não basta começar bem, é preciso permanecer fiel até o fim. Muitas pessoas desejam receber as bênçãos de Deus, mas não se preocupam com aquilo que estão semeando ao longo da vida. Querem colher paz, mas plantam discórdia. Querem colher misericórdia, mas vivem julgando os outros. Querem colher fidelidade, mas não permanecem fiéis ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que plantamos hoje se refletirá amanhã. Quem planta amor encontrará amor. Quem planta bondade encontrará bondade. Quem planta misericórdia encontrará misericórdia. Quem planta fidelidade encontrará fidelidade. Talvez você esteja lendo esta mensagem e se identificando mais com os reis humilhados do que com Adoni-Bezeque. Talvez alguém tenha tentado cortar os seus sonhos, sua esperança, sua alegria ou sua fé. Talvez você tenha sido ferido por palavras injustas, rejeitado por pessoas que deveriam apoiá-lo, ou tratado com desprezo por aqueles que não reconhecem seu valor. Se esse é o seu caso, lembre-se de que Deus viu tudo. Ele viu cada lágrima derramando em silêncio. E que Deus conhece cada ferida escondida no coração e sabe exatamente o que você enfrentou para chegar até aqui. Nenhuma dor passou despercebida aos seus olhos. Nenhuma oração ficou sem ser ouvida e nenhum momento de sofrimento foi ignorado por ele. Mas quando ninguém compreendeu a sua luta, Deus compreendeu quando faltaram palavras para expressar sua dor. Deus conhecia cada sentimento guardado em sua alma, e quando você pensou que estava caminhando sozinho, o Senhor continuava ao seu lado, sustentando você com sua graça, seu amor, sua fidelidade. O homem pode tentar limitar você, mas ninguém pode impedir os planos de Deus, que Deus preparou para a sua vida. Pessoas podem tentar diminuir seu valor, mas jamais poderão apagar aquilo que Deus declarou ao seu respeito. O Senhor continua sendo especialista em levantar aqueles que foram humilhados, fortalecer aqueles que estão cansados e restaurar aqueles que foram feridos. E por isso, não permita que a amargura encontre espaço em seu coração. Continue confiando no Senhor. Permaneça firme em seus caminhos. Escolha viver de maneira que honre a Deus, porque no tempo certo cada atitude produzirá frutos. E que esta palavra nos leve a refletir sobre nossas atitudes, nossas palavras e nossas escolhas. Que possamos viver de maneira que
quando chegar o tempo da colheita, encontramos frutos de amor, fé, obediência e humildade e fidelidade ao Senhor. Então, se essa mensagem falou ao seu coração sobre esse rei Adoni-Bezeque, que diante do seu poder ele humilhou 70 reis, cortando os dedos da mão e os dedos do pé, fazendo comer as migalhas que caíam da sua mesa e humilhando. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E nessa noite, você que entrou nesse canal no dia de hoje, se você está sendo humilhado, saiba que o Senhor te levantará na terra, porque a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados da terra. E diante dessa palavra, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.